Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a falta de sentido que você perdeu na sua vida. No vídeo passado, eu te entreguei algumas ferramentas para que você conseguisse identificar onde foi que todo esse sentido, essa falta de sentido começou e perceber como isso foi se arrastando ao longo do tempo, sem que você perceba, mas que quando você se viu, já estava totalmente sem energia vital. Vamos falar, dar continuidade, na verdade, nessa procura desse sentido para a vida, né? Então, se você não me conhece, eu sou Dani Aguiar. Curte esse vídeo depois de assistir, comenta, leva para quem precisa ouvir essa palavra, porque isso faz com que o YouTube entenda que a gente está trabalhando para ele e entregue para mais pessoas. Isso faz toda a diferença. Então eu vou deixar aqui o vídeo que a gente iniciou falando sobre esse assunto. Hoje é a segunda parte desse vídeo. Eu decidi partir esse vídeo porque senão ia ficar muito extenso e hoje a gente vai dar continuidade e finalizar o vídeo. Bom, diante das minhas observações sobre essas crises existenciais, eu tenho uma coisa para dizer para vocês sobre elas, de que as crises existenciais é da natureza do ser humano. E elas são favoráveis, elas nos dão a oportunidade, vejam elas como uma oportunidade de você mudar o sentido do que antes fazia e agora já não faz mais. Mudar, recalcular essa rota. Encare uma crise existencial como uma oportunidade que você tem para mudar a rota da sua jornada. Eu preciso te fazer uma pergunta. Será que estar sempre em busca de um sentido para a vida, e quando você encontra esse sentido, esses sentidos, está tudo resolvido? Será que esse tal sentido é algo grandioso, um feito extraordinário? Ou esse sentido é algo que modifica ali, que traz presença, que faz com que você siga com alegria no seu dia a dia, em pequenos feitos? Comenta aqui para mim o que você pensa sobre esse tal sentido. Que sentido é esse da vida? Que todo mundo fala e que todo mundo perde e que todo mundo encontra. Comenta aqui para mim, por favor, para a gente fazer essa troca. Vamos tentar aqui, então, conceituar o sentido da vida. O sentido, ele é extremamente particular, individual. O que faz sentido para mim hoje não vai fazer sentido daqui a 2 meses ou 1 ano. Pode ser que sim, pode ser que não, porque o sentido muda ao longo dos acontecimentos, ao longo do desenvolvimento da vida, as situações que nós vamos criando na vida, ele vai se modificando, ele se molda de forma que você vai preenchendo esses espaços vazios, esse buraco, com esse sentido, você vai dando significado àquilo. Eu acho que talvez seja aí a mágica
de dar sentido à vida, que é uma dança desse movimento, desse preenchimento maleável. Porque quando você vai preenchendo esse buraco, esse espaço, esse vazio, aquilo toma esse espaço e dali já parte para uma outra vivência que de repente vai preencher novamente um outro buraco. E eu chamo isso de é mágico, porque é uma dança do movimento. Você só precisa estar presente para que você tenha condição de entender o que aquele momento pede, de olhar para aquela situação e ter condição de criar estratégias para aquilo seja preenchido, para aquilo tenha sentido. Agora eu quero te entregar um ouro em pó. O prazer, ele é um termômetro do sentido. Se há prazer, tem sentido. Se há brilho nos olhos, tem sentido. Se há sorrisos, tem sentido. Então, depois desses conceitos aqui sobre o que é esse tal sentido, eu quero te entregar um guia de como encontrar sentido na vida. E quando a gente entrega criatividade, a gente pode encontrar sentido na vida. Presta atenção. Quando a gente entrega criatividade, a gente pode encontrar sentido na vida. No vídeo passado, eu te entreguei algumas ferramentas para que você conseguisse identificar algumas áreas da sua vida que precisava ser olhadas com muito amor. Áreas que te incomodam, áreas que causam desconforto. E eu te ensinei a aprender a olhar para essas áreas, identificar essas áreas. Primeiramente, identificar. O vídeo está aqui. Depois de assistir esse vídeo, vai lá e maratona nesse vídeo e no resto do canal, porque faz todo sentido, um complementa o outro, tá? Mas quando você entrega criatividade, você pode encontrar sentido na vida. Vou te dar um exemplo. Eu vou fazer 1 ano de carnívora agora, dia 10 de março. É uma dieta, para quem não conhece, é uma dieta estrita em proteínas, animais e gorduras. E me alimento e me hidrato com água e sal. Esporadicamente eu como um abacate, um coco fresco e assim eu sigo. Bom, por que dessa minha dieta? Antes de conhecer essa dieta, eu vivia à procura de algo que fosse me ajudar com o meu sobrepeso, com a minha fadiga crônica, com as dores que apareciam todo dia em um lugar do corpo, com esse cansaço, noites mal dormidas e cansada de procurar profissionais que não me atendiam, que não iam na causa do meu problema. Eu já estava realmente desacreditada dessa situação. Triste porque uma coisa que eu sempre dei muita atenção, mas ainda não tinha achado o caminho. E foi aí que eu achei o caminho. Isso vai ser para um próximo vídeo que eu vou contar para vocês em breve. No aniversário de 1 ano eu vou fazer um relato completo sobre essa minha história. Mas quando eu comecei na carnívora, eu encontrei um ouro
Eu encontrei uma forma de viver que me trouxesse resultados para tudo isso que eu procurava, que é o sobrepeso, essa fadiga, essas dores, enfim. A minha criatividade de expor isso, de levar para o mundo, para pessoas, me trouxe um sentido, um novo sentido para a minha vida. Eu acredito que se você que me segue e que você vai começar a me seguir agora, você percebe o quanto de verdadeiro tem em tudo aqui que eu digo, real e simples, do meu dia a dia, do que eu faço, de como faço. E essa forma criativa que eu encontrei de entregar esse conteúdo aqui no YouTube, de entregar lá no Instagram, é a criatividade que eu entrego para o mundo que vai fazer a diferença, porque isso transformou a minha vida e daí surgiu essa criatividade de transformar, quem sabe, com a minha história, a vida de outras pessoas. Eu encontrei um sentido na vida. Então, um trabalho que você cria, que você entrega para o mundo, que faça a diferença na sua vida primeiro e depois, quem sabe, na vida do outro, pela sua entrega sincera, pela sua entrega calorosa, de doação. Isso faz sentido. Isso é encontrar um sentido para a vida. Continuando o guia. E quando você entrega experiência, você pode encontrar sentido na vida. Quando você entrega experiência, você pode encontrar sentido na vida. Experiências de vivências sua, do que a vida te proporciona, das suas vivências, do seu dia a dia, do seu casamento, da sua fé, dos seus amigos. Eu, por exemplo, uma vivência que me traz muitos sentidos, e esses sentidos são ressignificados dia a dia, é a maternidade, que faz todo o sentido na minha vida, todo o sentido. Então, tudo que você vivencia, você tem essa experiência de ter esse contato, pode te trazer sentido. Toda vez que a gente vive algo que nos alegra, que nos inspira, que nos motiva a ir para o mais, sempre, o que tem sempre o para quê, nossa, para que eu vivo isso? É por causa disso e disso. Isso tem sentido. Isso nos faz encontrar sentido para seguir. E um último guia aqui eu quero trazer é quando você entrega atitude, você pode encontrar sentido na vida. E esse guia é um guia super importante porque diz sobre uma postura frente aos acontecimentos da vida. Como você lida com esses acontecimentos? É a responsabilidade de agir, de tomar uma atitude frente aos desafios que a vida nos traz todos os dias. E essa postura diz muito sobre preencher esse vazio, porque você pode ter uma postura de continuar
nesse vazio. Isso faz toda a diferença. Ter uma postura de ir para a vida faz todo sentido. A raiz dessa palavra atitude, ela vem do latim, aptus, adequado, ajustado. E eu acrescento aqui equilibrado, em sintonia, para que a gente consiga preencher esse vazio. É necessário que a gente tenha uma atitude equilibrada, em sintonia com essa vontade de querer preencher esse vazio, de querer criar estratégias para que a gente possa conseguir preencher esse vazio. Vou dar o mesmo exemplo que é da minha dieta para vocês entenderem. Olha só. Antes de conhecer essa dieta, eu vivia na tentativa, na busca de encontrar uma forma de resolver a minha obesidade, a minha fadiga crônica, a insônia, as dores, enfim. E quando eu tomei a decisão de experimentar essa dieta, e logo no primeiro mês, que foi muito difícil, imagina, eu restringindo o carboidrato que eu comia a vida inteira. No segundo mês foi mais difícil ainda, porque aí a vontade do carboidrato era maior e foi muito difícil. E vou fazer 1 ano agora, em março. A cada dia uma novidade, a cada dia uma conquista e os resultados aparecendo. E se eu não tivesse tomado essa decisão para que eu fosse experimentar a dieta, fazer a nutrição e aqui divulgar o meu resultado, foi a forma que eu consegui olhar para as outras áreas da minha vida que também me trazia desconforto, através da nutrição, através de eu ter perdido 23 quilos, de eu ter conseguido desanuviar a minha mente e conseguir olhar para as outras áreas e estar aqui hoje falando disso para vocês. Foi uma atitude que eu tive para preencher esse meu vazio, para dar um novo sentido à minha vida. E cá estou. E aí você pode me dizer assim, não, Daniela, estou sofrendo muito, não consigo nem pensar no que eu vou fazer, de como eu vou fazer. Melhor não, estou aqui muito na névoa mental. Mas o que eu quero te dizer mais uma vez é que, através do meu sofrimento de não encontrar saída para essa obesidade, para essas dores, para essa fadiga crônica e das outras coisas mais, através desse meu sofrimento eu tive uma atitude de tentar resolver, de experimentar para tentar resolver esse problema. Então esses 3 guias eu acho fundamentais, que é a criatividade, a experiência e a atitude. Elas nos dão condição de encontrar sentido na vida. E o mais interessante é que elas se interligam, né? Através do meu sofrimento, eu tive uma atitude de experimentar, experimentei, tive resultados e tive a criatividade de entregar para o mundo esse meu resultado.
para que eu consiga fazer a diferença de repente na vida de uma, duas ou milhares de pessoas. E isso traz um total sentido. Então, agora que você ressignificou esse sentido da vida, e entendeu que não é algo muito distante, é algo que você pode encontrar ali no seu dia a dia, em pequenos feitos, é hora de você tomar posse da sua vida. É hora de você vivenciar o que é seu com prazer, com alegria e entregar para o mundo essa criatividade. Fica a dica.